pessoal, beleza? Estamos aqui então dando continuidade nas leis de Newton e hoje vamos ver a segunda lei de Newton, tá? Dando continuidade e relembrando o que nós já vimos anteriormente, se você tem, né? Fala moçada, beleza? Professor Marco Aurélio aqui, bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda lei de Newton, ok? Se você não está acompanhando as aulas, acompanhe, tá bom? Tá sendo muito legal. Na aula de hoje, dando continuidade ao que nós já estamos vendo na aula passada, vamos aqui falar da segunda lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton foi a lei da inércia, falamos dela extensivamente na aula passada. Agora vamos falar da segunda lei de Newton. Bom, relembrando um pouco da aula passada, nós vimos aqui que inércia, né, é o repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento com velocidade constante, né? E quando nós queremos mudar um corpo de um estado de inércia para outro, temos que fazer nesse corpo uma força resultante, ok? Então, se nós também queremos mudar um corpo de certa velocidade, certo movimento retilíneo uniforme, para um outro movimento retilíneo uniforme com uma velocidade diferente, envolve também força resultante, tá? Então, na aula de hoje nós vamos falar mais sobre essa força resultante, ok? Então, no fim dessa aula eu quero te convencer. Meu papel aqui é te convencer. Tá vendo o Mr. M aqui, o mágico? Eu quero te convencer disso aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nós não vamos falar aqui do aspecto vetorial nessa aula, tá? Porque tem uns vetores aqui em cima da força resultante e da aceleração, porque são grandezas vetoriais. Vamos falar como se fosse unidimensional, ou seja, apenas uma única direção, ok? Então, essa é a equação. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Por que vamos falar só de uma direção e não das três direções, x, y e z? Para menos trabalho, porque elas são análogas, tá? Então, se a gente analisar para uma direção, para duas, para três direções, basta fazer pequenas extrapolações, porém isso fica muito carregado em termos de notações e em termos técnicos. E a ideia nossa aqui é passar a física do que é a segunda lei de Newton, né? Veja bem, ó, toda força resultante, diferente de zero, implica numa aceleração. Ok, até aí, né, nós já vimos lá que, beleza, é isso mesmo, né? Toda força resultante, ela implica uma aceleração, ou seja, o corpo vai mudar a sua velocidade, ou vai aumentar ou vai diminuir, né? E essa aceleração depende o quê? Da massa de um corpo. Então, o quanto que o corpo vai acelerar vai depender da massa dele. Vamos ver isso através de situações, problemas e animações. Então tá, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor que você tenha lá um objeto, né? E esse objeto, esse patinho aqui de plástico, tem várias forças atuando nele, ó. 20 newtons para cima e 20 newtons na mesma direção, porém no sentido contrário. 7 newtons para um lado, 7 newtons para o outro, ou seja, na mesma direção, mas em sentidos contrários. E tem uma força de 10 newtons aqui, tá? Bom, essa força de 7 newtons vai ser anulada por essa outra força de 7 newtons. E essa força de 20 newtons vai ser anulada por essa outra força contrária de 20 newtons. A única força que vai sobrar vai ser essa força de 10 newtons. Então, essa aqui é força líquida, é a força resultante, tá? Essas outras forças que estavam atuando aqui no patinho, elas vão ser desconsideradas porque foram anuladas, sobrando apenas a força resultante de 10 newtons, ok? Legal. E essa brincadeira aqui do cabo de guerra? Lembrando, pessoal, quando nós falamos em força, quando nós falamos em grandeza vetorial, é preciso, né, dar sentido ao que é o positivo e ao que é o negativo. Tudo que aponta para a direita aqui, nesse caso, nós vamos chamar de positivo, e tudo que apontar para a esquerda, nós vamos dar o sinal negativo. Dessa forma, só de olhar o sinal, você vai saber para onde que está apontando a força, porque você já sabe de antemão que para onde aponta para a direita é o positivo. Isso foi estabelecido aqui por nós agora, ok? Isso aqui é a questão da gente estabelecer o referencial. Então temos aqui um patinho, um cabo de guerra, né? Duas crianças brincando, uma puxando
o patinho para a direita e outro puxando o patinho para a esquerda, né? Vamos supor, ó, esse que está puxando para a direita faz uma força de 50 newtons, positivo, né? Porque é para a direita. O da esquerda faz uma força para a esquerda de 50 newtons, ou seja, 50 newtons negativo, porque está apontando para a esquerda. Então, a força resultante, se a gente for somar essas duas forças, a força resultante vai ser 50 mais menos 50, que vai dar zero, né? 50 menos 50, 0 newtons. O patinho permanece parado, não acontece nada com ele. Mas vamos, então, assim, esse daqui é chamado de equilíbrio de forças, tá? Quando a força resultante é zero, quer dizer que esse corpo ele está em equilíbrio de forças. Agora, se existir um desequilíbrio de forças, ou seja, se na hora da gente somar as forças der um resultado diferente de zero, o que vai acontecer? Lembra, força resultante implica aceleração, né? Então esse patinho ele vai acelerar. Então veja bem, se nossa criança da direita faz uma força de 50 newtons, a da esquerda faz uma força maior, né? 52 newtons. Então como que vai ficar? 50 menos 52 newtons vai ficar menos 2 newtons. A força resultante vai ser de menos 2 newtons. Esse menos indica que a força está apontando para a esquerda, ao contrário do que nós estabelecemos como sendo o que aponta o positivo, que é para a direita. Então, nesse caso, ele estava em repouso, vai para movimento. A balança pendeu para um dos lados, ficou mais pesada. Houve um desequilíbrio de forças e o objeto ganhou velocidade, né? Então, quando acontece de haver força resultante diferente de zero, vai haver esse desequilíbrio, vai haver aceleração, tá? Então, força resultante implica aceleração. E a aceleração ela é no mesmo sentido da força resultante. Para onde aponta a força resultante, aponta também a aceleração. Ok? Então, isso aconteceu porque houve esse desequilíbrio de forças aqui. Essa força de 2 newtons que o patinho foi para a esquerda é a mesma coisa que se tivesse aqui. Então, o objeto ganhou velocidade, ele ganhou aceleração, né? É a mesma coisa do que se tivesse uma criança puxando esse objeto, né? Mas só que com uma força de 2 newtons, tá? É a mesma coisa, porque essa foi a força resultante ao final, lá naquele cabo de guerra que nós vimos, tá? Então, ou você ter essa situação aqui, né, com força resultante de menos 2 newtons, ou você ter uma criança puxando o objeto menos 2 newtons também, mesma coisa. Fisicamente a mesma coisa. Agora, vamos ver como que seria essa mesma força resultante de menos 2 newtons, não para um patinho de plástico, mas para um elefante. Você acha que esse elefante ele iria se acelerar? Ele ia acelerar menos ou ia acelerar mais? Você acha que o elefante ia acelerar bem devagar, menos, ou ia acelerar mais rápido, ia acelerar mais? Intuitivamente, vamos ver. Então, mesma situação, 50 newtons para a direita, 50 newtons para a esquerda, o elefante está ali parado, né? Não existe força de atrito aqui, vamos supor, né? Ele pode deslizar livremente pelo chão, se ele estiver em cima de uma plataforma aí que não desliza tal, que desliza. Então, como que vai ser a aceleração desse elefante? Veja, ele vai sair de repouso, vai entrar em movimento, porque agora existe uma força resultante sendo aplicada no elefante, né? Porém, uma aceleração bem menor, ok? Bem menor a aceleração do elefante com relação à aceleração que foi a do patinho, né? Ah, legal. Então, qual que é mais difícil de retirar do repouso? Entendeu? Olha só essa pergunta, ela é importante. Lá na frente a gente vai entender por quê. Qual é mais difícil de retirar do repouso? O patinho ou o elefante? Óbvio que é o elefante, né? Nós vimos aqui que é o elefante. Mas por quê? Ué, qual que é a diferença do elefante para o patinho? A massa, né? A massa do elefante é maior. Então você vê que existe uma relação, né? Quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de retirar ele do repouso. Quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de retirar ele do repouso. O que é repouso mesmo? Estado de inércia. Nós podemos reformular esta frase resgatando a primeira lei de Newton lá, a inércia. Então, quanto maior a massa de um corpo, é mais difícil de retirar esse corpo do estado de inércia.
Porque repouso é estado de inércia. Legal. Então nós vimos uma situação onde nós tínhamos um corpo do repouso e ele ganhou movimento, né? O elefante estava em repouso e ganhou movimento, ele acelerou, né? A mesma coisa o patinho, né? Agora nós vamos ver a situação contrária, de um corpo que está em movimento e vai perder esse movimento, ele vai para repouso, né? Então vamos ver, um patinho ele vem de longe e aí o pé do garoto para o patinho, né? Foi fácil ou foi difícil? Relativamente fácil, né? Agora, se fosse um elefante na mesma velocidade, vamos ver. O elefante, amigão, mais difícil de parar ele, não é verdade? Ou seja, qual que é mais difícil de retirar do movimento constante? O patinho ou o elefante? Óbvio que é o elefante, é mais difícil de tirar ele do movimento. Mesma coisa, por quê? Por causa da massa. Então quer dizer que a massa é fator fundamental quando eu quero retirar um corpo do movimento, quero colocar ele em repouso? Exatamente, né? Então quanto mais difícil de retirar o corpo do movimento, mais massa quer dizer que ele pode ter, né? Então assim, a massa está relacionada com a dificuldade de retirar o corpo do estado de inércia, porque movimento constante também é estado de inércia. Vamos resumir isso, né? Nesse slide assim, conclusão, quanto maior a massa de um corpo, mais difícil de tirar esse corpo da inércia, seja essa inércia ou repouso ou movimento constante. Se você quer tirar um corpo do repouso, quanto maior a massa dele, vai ser mais difícil. Se você quer tirar um corpo do movimento constante, mais difícil também de você parar ele, se ele tiver muita massa. Então nós podemos dizer que massa é medida de inércia. Massa equivale a inércia. Quanto mais massa você tem, mais inércia você vai ter, né? Beleza, então nós vamos ver aqui as duas situações onde nós temos isso evidente. Vamos ver essa primeira situação da esquerda. Quando o objeto está em repouso, a velocidade dele é zero. Quando ele está em movimento uniforme, ele tem uma certa velocidade v. Então, quando nós passamos do repouso para movimento uniforme, na verdade nós estamos passando ele de velocidade zero para uma velocidade v. Isso quer dizer que nós fornecemos a ele uma aceleração, ou seja, aplicamos uma força nele, também implicou uma aceleração, né? Repetindo, um corpo que está em repouso, na verdade ele tem velocidade igual a zero. E um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele tem velocidade uniforme, velocidade constante. Para passar um corpo de repouso para movimento com velocidade constante, nós precisamos da atuação de uma força, não é verdade? E também, ao passar um corpo de repouso para movimento uniforme, né, com essa velocidade constante, na verdade o que nós fizemos foi dar certa velocidade ao corpo, ou seja, ele estava com velocidade zero, ele aumentou a sua velocidade para uma velocidade v, ou seja, houve uma aceleração. Então, quando nós aplicamos uma força no corpo, tirando ele do repouso para movimento uniforme, nós também colocamos nele uma aceleração, porque ele mudou de velocidade zero para uma velocidade v. Lembra que a aceleração é mudança de velocidade? Legal, não é verdade? Isso acontece tanto para repouso para movimento uniforme, quanto de movimento uniforme para repouso. Outra situação também é aqui, ó. Se você tem um corpo com movimento retilíneo uniforme com uma velocidade pequena, e aí você vai, né, querer que esse corpo passe para movimento retilíneo uniforme, porém com uma velocidade maior. É preciso então atuar uma força nesse corpo, né? Ao mesmo tempo que atuou uma força nele, houve uma mudança de velocidade, houve uma aceleração. Portanto, quando você aplica uma força mudando o estado de inércia do corpo, você também está fazendo uma aceleração nele. Entendeu? Então a relação de força e aceleração, quando você aplica força em um corpo, uma força resultante, você também está fazendo esse corpo acelerar, está fazendo esse corpo mudar de velocidade. Olha só, viu? Conceito bastante resumido aqui nesse slide. Então, voltando à pergunta, qual que é mais difícil de retirar do movimento? É o elefante, porque ele tem mais massa, não é verdade? Mas movimento é movimento retilíneo uniforme, também é inércia.
tá? Então, por isso que nós podemos falar que o elefante tem mais inércia, porque ele é mais difícil de retirar tanto do repouso quanto do movimento. Resumindo, esse é o resumo do que nós falamos, né? Uma força implica uma aceleração, né? E essa aceleração depende da massa, conforme nós vimos aqui no exemplo do patinho e do elefante. Nós vimos que o patinho ele acelera mais, né? O elefante, diante da mesma força resultante, ele vai acelerar menos, não é verdade? Nós vimos lá no cabo de guerra, né? Nos slides anteriores, quando o patinho foi para a esquerda e quando o elefante foi para a esquerda, né? Beleza, então essa aceleração vai depender da massa. Quanto menor a massa do corpo, ele vai acelerar mais. Quando você aumentar a massa dele, ele vai acelerar menos, diante, né, daquela força que está sendo aplicada nele. Beleza, então esses são os 3 conceitos que nós falamos muito hoje: força, aceleração e massa. Tá? Força é uma ação que retira o corpo do estado de inércia, ok? Aceleração é essa mudança de velocidade quando você aplica uma força que retira ele do estado de inércia para outro. E essa aceleração depende da massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, mais difícil de fazer essa mudança de estado aqui. Muito bom. Então, espero que você tenha se convencido de que força resultante está relacionado com a massa e com a aceleração do objeto. Tá? Toda força resultante, diferente de zero, implica numa aceleração, ok? Então, pessoal, essa foi a segunda lei de Newton, tá? É a lei que relaciona a força resultante com a massa e a aceleração do objeto, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco aí, né? Você pode ver a segunda lei de Newton aqui nesse diagrama um pouco mais visual, né? Que a força implica uma aceleração e essa aceleração depende da massa. Essa é basicamente a segunda lei de Newton. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula na terceira lei de Newton.